E aí nós chegamos ao segundo turno. Lula e Flávio, Lula e Zema, Lula e Caiado são os três cenários que a Folha testou. Agora, olhem essa curiosidade aqui, deixa eu voltar para a estimulada. Ele testou Lula e Flávio, Lula e Zema, Lula e Caiado, certo? Caiado, 5 pontos. Zema, 4. Renan, 2. Esses três candidatos estão empatados. Apenas um deles não foi testado em segundo turno. Não há explicação para isso também. Os três têm exatamente a mesma coisa. Tudo dentro da margem de erro. O cara tem 5, o Renan tem 2. Tá fora da margem porque a margem é 2. Não. Que se eu tiro 2 do Caiado, ele vem a 3. Se eu boto 2 pro Renan, ele foi a 4. Há um empate entre do Caiado até o Renan. E só um deles não foi testado em segundo turno. Só um deles não foi testado em segundo turno. E é justamente o Renan Santos. Datafolha já devidamente na tela. Deixa eu ajustar isso aqui. E aí nós vamos passar a leitura desse Datafolha. Eu tenho alguns insights aqui que eu vou trazer para vocês enquanto eu vou lendo a pesquisa detalhadamente. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 9 de abril, com população brasileira de 16 anos ou mais, basicamente população eleitora. Como sempre, o Datafolha não aceita contratantes externos, o contratante foi o Grupo Folha, o jornal Folha de São Paulo. 2.004 entrevistas em 137 municípios, com margem de erro máxima de 2 pontos para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Sempre repito aqui, esse nível de confiança significa que a cada 100 vezes que a pesquisa é realizada, em 95 delas estará dentro da margem de erro prevista. Aqui está a metodologia detalhada. Eu sei que matematicamente esses números estão certos, eu sei que na prática eles estão errados. A margem de erro máxima dentro de idade, principalmente, sobe muito, não é só esses 5 pontos. Como também não é por região, só os 6 ali para sul e centro-oeste, é mais. E podem notar que o Datafolha ainda faz aquela escolha que eu tenho criticado aqui há anos, que é juntar centro-oeste e norte. Isso aqui é bizarro, as duas regiões não têm nada a ver uma com a outra. É uma escolha do IBGE pré-1960 que não se sustenta, pelo menos desde os anos 90. E o IBGE mantém, e o Datafolha mantém também. Vamos... aqui é o resumo do relatório. Aliás, eu sou contra o Instituto fazer isso, que é tirar a conclusão de número e não é o forte deles. Vamos à intenção de voto. Isso aqui é espontânea. Lula aparece com 26%, o que é meio que bizarro, porque isso vai contra todos os institutos. Vocês podem notar que a pesquisa de um ano atrás do Datafolha, de 1 a 3 do 4 de 2025, ele tinha 20. Aí ele caiu para 18 no 10 e 11 do 6 de 2025. Aí no 7 ele subiu para 22. Aí no 2 a 4 do 12, ele subiu para 24. No 3 a 5 do 3, um mês atrás, ele subiu para 25. E agora ele subiu para 26. O Lula está reduzindo em todos os institutos. Eu não sei se o Datafolha sentiu que estava puxando ele demais para baixo e tentou ajustar. Eu não sei o que aconteceu. É o único instituto que o Lula tem essa curva na espontânea de crescimento constante entre o mês 6 do ano passado, junho do ano passado e agora. Flávio Bolsonaro, que não aparecia até dezembro, estreou com 12% em março desse ano e agora tem 16%. Jair Bolsonaro recuando naturalmente cada vez mais. Caiado, que não marcou nas últimas 3 rodadas anteriores, misteriosamente aparece com 2 na espontânea agora. Ratinho Júnior parou de aparecer na espontânea, Tarcísio parou de aparecer, Ciro parou de aparecer. E vota no candidato PT também não aparece mais. Essa aqui é espontânea. Aí nós temos o cenário da estimulada, e eu já vou ter que fazer uma anotação aqui. Esse azulzinho mais claro é da rodada anterior, é do mês passado. Lula tinha 39, permaneceu com 39. Flávio dá um salto, ele cresce dentro da margem, mas é um saltozinho porque está no limite da margem. Tinha 33, foi a 35.
Na anterior, 39 a 33, eram 6 pontos de gap, mesmo trocando a margem, tirando 2 do Lula e dando 2 para o Flávio, o Lula seguiria na liderança fora da margem de erro. Dessa vez, temos um empate dentro da margem de erro. Caiado cresceu 1 ponto, tinha 4, foi a 5. Zema caiu 1 ponto, tinha 5, veio a 4. Renan tinha 3, veio a 2. Aldo tinha 2, veio a 1. Daciolo estreou com 1 nessa pesquisa. Branco, nulo, nenhum marcam 10% e 4% indecisos não sabem. Esses são os números do cenário. Agora deixa eu ver aqui as minhas anotações sobre o Datafolha. Na rodada de março, o Datafolha tinha testado 5 cenários diferentes. Agora ele reduziu para um único cenário. O melhor cenário para o Renan em março era o cenário E, ou 5, como prefiram. O Datafolha usa a marcação por letras. Nesse cenário tinha os seguintes candidatos: Flávio Bolsonaro, Fernando Haddad, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Renan Santos e Aldo Rebelo. Nesse cenário o Renan marcava 4%. Era o mesmo que ele marcava no cenário A, em que os candidatos eram Lula e Tarcísio, ao invés de Flávio e Tarcísio. Nos demais, Renan aparecia com 3%. Acontece algo muito estranho nessa pesquisa do Datafolha, mas estranhíssimo, foi a coisa que mais me saltou aos olhos. O Renan aumentou muito, mas muito mesmo, para o dobro da margem de erro, o desconhecimento dele. Isso não faz nenhum sentido. Deixa eu pegar o conhecimento aqui, deixa eu ver em que página que tá isso. Aqui, rejeição, peraí. Conhecimento. Chegamos ao conhecimento, só um pouquinho. Conhecimento dos candidatos a presidente. Aqui, a primeira página, segunda. Renan Santos, olha aqui. Renan foi para 76% do desconhecimento dele. No mês passado era 71%. Não faz sentido nenhum isso aqui. No mês passado, 18% diziam conhecer um pouco, agora 14%. Caiu 4 pontos no conhece um pouco. Também caiu 1% no conhece... Não, caiu 4 no conhece só de ouvir falar. Caiu 1 no conhece um pouco e permaneceu igual o que conhece muito bem. É uma queda muito, muito acentuada de conhecimento de um mês para o outro. E isso aqui não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não bate, não tem explicação técnica para isso aqui. Inclusive porque foi um mês em que o Renan esteve exposto por polêmicas. Poderia ter aumentado rejeição e isso faria sentido. As pessoas dizerem, agora eu conheço e não voto nele de jeito nenhum. Agora eu conheço e não voto de jeito nenhum. Descobri que ele gosta de cogumelos. Conheço e não voto. Não é o que acontece. Aumenta o desconhecimento e aumenta de maneira brutal esse desconhecimento. Não é pouco. São 5 pontos a mais de não conhece. Aí cai também o conhece só de ouvir falar, cai também o conhece um pouco. O Renan ter reduzido só 1 ponto nesse cenário, sair de 4 para 3, é muito lucro, de 3 para 2 na verdade, porque é o cenário padrão ali em que ele reduz de 3 para 2. É muito lucro. Também tem uma quebra na questão etária, que me chama muito a atenção na pesquisa do Datafolha. Nesse cenário E, que é o que o Renan desempenha melhor da pesquisa de março, na faixa dos 16 aos 24 anos, o Renan marcava 10%. No cenário único dessa rodada, ele aparece com 4%. Tipo, 60% dos votos dele na faixa de 16 a 24 evaporaram. É muita coisa e tá para além da margem de erro. Outro ponto a se levar em consideração, o Datafolha parece ter sido o último instituto a desencanar a candidatura do Tarcísio, foi o último a testar o governador de São Paulo. Por que essa hipótese precisa ser levada a sério? Porque só no Datafolha o Flávio Bolsonaro teve um salto nas intenções de voto. Em março, o Flávio tinha 32 contra 38 do Lula, que é os 6 para além da margem de erro. Agora está 39 a 35, no limite da margem de erro. Em comparação, a Quest dava empate quase exato no cenário 7 de março, de um mês atrás, 36 a 35. O último ponto para levar em consideração do Datafolha. O Datafolha testou 3 cenários de segundo turno. Deixa eu voltar aqui um pouco na pesquisa. Deixa eu ver se já tem os cenários de segundo turno aqui. Isso. Não, aqui é só a estimulada. O segundo turno vem depois. Aqui conhecimento. Aqui rejeição, que eles insistem na pergunta que eu sempre falei que é uma pergunta estúpida. Em quem você não votaria de jeito nenhum. Só que é a pergunta que nessa altura da corrida as pessoas vão responder aqueles menos conhecidos.
E aí nós chegamos ao segundo turno. Lula e Flávio, Lula e Zema, Lula e Caiado são os 3 cenários que a Folha testou. Agora, olhem essa curiosidade aqui, deixa eu voltar para a estimulada. Ele testou Lula e Flávio, Lula e Zema, Lula e Caiado, certo? Caiado, 5 pontos. Zema, 4. Renan, 2. Esses 3 candidatos estão empatados. Apenas um deles não foi testado em segundo turno. Não há explicação para isso também. Os 3 têm exatamente a mesma coisa. Tudo dentro da margem de erro. O cara tem 5, o Renan tem 2. Tá fora da margem porque a margem é 2. Não. Que se eu tiro 2 do Caiado, ele vem a 3. Se eu boto 2 pro Renan, ele foi a 4. Há um empate entre do Caiado até o Renan. E só um deles não foi testado em segundo turno. Só um deles não foi testado em segundo turno. E é justamente o Renan Santos. Aí deixa eu fazer... Tudo isso aqui é bobagem. Aí tem umas perguntas idiotas aqui. Deixa eu fazer um choro meu particular. Isso aqui, gente, são as tabelas da Folha que são extraídas diretamente do SPSS. Vocês não imaginam a trabalheira que dá pra ler essa bosta. Olha isso aqui, como é que eu leio um troço desse? A Jéssica disse que se ela botar isso no artigo extraído diretamente do SPSS, ela leva um esporro da orientadora dela. Não, da revista. Qualquer revista científica que botar não passa. Cara, isso aqui é ilegível. Isso aqui é ilegível. Mas ainda assim eu consegui ler. Fiz um esforço brutal e li isso inteiro. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação aqui. Não. Então, essa é a pesquisa do Datafolha para esse mês. Eu vou passar já para a próxima aqui. Datafolha realmente tá esquisita. Gente, eu prometi falar o que acontece com o Datafolha, eu não falei, eu vou falar para vocês. Otávio Frias Filho, o Otavinho, era o intelectual da família Frias. O velho Otávio... ele tocava os negócios, o Luiz assumiu essa parte dos negócios, irmão do Otavinho, e a família foi assim até o Otavinho morrer. O Otavinho gostava da Folha de São Paulo, do jornal, gostava de cuidar da redação, era um pensador, tentava manter uma redação plural, e aí ele tinha gente de esquerda, de direita. O manual de redação da Folha é disparado o melhor manual de redação do Brasil. É o que mais prepara, é o mais transparente. A Folha é o único veículo jornalístico do Brasil que utiliza o ombudsman, não sei por quanto tempo. O Luiz vê a Folha como um negócio. E como negócio, a Folha é um mau negócio. É um negócio ruim. O que paga as contas do Grupo Folha hoje é o PagBank, é o PagSeguro. É isso que bota dinheiro na mesa. O UOL e Folha são operações deficitárias. O Luiz já enxugou pra caralho a redação assim que o Otavinho morreu. Ele já diminuiu drasticamente o tamanho da redação. Parou o investimento no Datafolha, também foi enxugado o Datafolha. E o Datafolha tá esquisito desde 2022. Me parece que no Datafolha o que tá rolando é uma batalha ideológica entre as viúvas do Otavinho e o Luiz tentando enquadrar. E as viúvas estão trazendo resultados mais à esquerda ainda do que historicamente o Datafolha já dava. O Datafolha tinha uma distorção histórica, isso não é novo, eu não tô aqui com teoria da conspiração, tá? Isso é estatística. Podem pegar todas as eleições desde 2002. É tipo 5 pontos a mais pra esquerda no primeiro turno e 5 pontos a menos para qualquer candidato antipetista no segundo turno. Foi assim com o Serra em 2002, foi assim com o Alckmin em 2006, foi assim com o Serra de novo em 2010, Aécio em 2014, Bolsonaro em 18 piorou. Bolsonaro em 18 e 22 foi ainda pior. Já tinha esse histórico, mas 22 daí se tornou agudo. E agora o Datafolha tá muito... Essa insistência em esperar 5, 6 dias para soltar o relatório, ninguém tá fazendo isso. Todo mundo tá liberando o relatório. Veio uma resolução esdrúxula do TSE. Genial tá ignorando. O Genial Quest. A Quest tá ignorando. A CNT-MDA tá ignorando. Todo mundo libera relatório completo. Até a Futura Apex, que é um lixo. Pelo amor de Deus, não levem Futura Apex a sério. É feita a facão Futura Apex. Até a Futura Apex tem o relatório completo e a Datafolha fica segurando. Você tem que esperar 5 dias, entrar no site da Datafolha, abrir a matéria, não é que eles postem depois. Você tem que reabrir a mesma matéria que não tinha o relatório, 5 dias depois está lá o link. Leia o relatório completo. Datafolha, o Luiz Frias faria melhor.
Já que ele não gosta, já que ele não é intelectual, já que ele não acha importante, faz o óbvio. Fecha essa merda de uma vez. Dá uma morte digna. Dá uma morte digna pro Datafolha e pra própria Folha. E encerra tudo isso.